Olha, já chamo um intervalo comercial para quem está nos assistindo na Fast TV, nos canais da LG Channels e Tudo Normal para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Deixa eu bater um papo com o Felipe sobre esse encontro do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump. Felipe, tá aí, ó, o encontro deve acontecer, de acordo com o lugar dele, os aliados do Flávio Bolsonaro estão muito confiantes de que esse encontro deve acontecer de fato. Out of schedule, está fora da agenda, né, do Donald Trump, mas pode ser que de fato aconteça. Isso é comum acontecer como um encontro pessoal com o Donald Trump. Tentar tirar um pouco esse ranço, como eu disse, da história do Daniel Vorcaro, dos áudios que foram vazados e de toda a mentira, né, que aconteceu. E a gente vem dizendo aqui que acabou não afetando a popularidade do Flávio Bolsonaro e nas pesquisas de opinião, e a gente não vê muito esse número ser grande de fato, ser volumoso de fato nas pesquisas, porque a gente está num país polarizado e temos somente dois candidatos grandes, de um lado e de outro. Mas o Sabino trouxe um ponto importante, e a opinião dele me fez aqui abrir um olhar. Esses pouco mais de 4 pontos de diferença que foram abertos aí, fazem diferença sim para o Flávio Bolsonaro, né? O eleitor que estava indeciso, ou o eleitor que é autônomo e independente, podem decidir a eleição, e foi o que aconteceu na eleição passada, né? Essas pessoas estão de olho aberto para entender quem é que eles vão escolher para representá-lo no próximo governo, no Poder Executivo, nos próximos 4 anos. São aquelas pessoas que não são nem do PT e nem do bolsonarismo, que querem uma mudança de fato, né? Que não tem ali um pragmatismo político, que querem uma mudança de fato no país. Elas estão olhando e muito provavelmente essas mentiras, esse vai e volta do Flávio Bolsonaro aí, e a narrativa que não foi construída dentro do PL, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, viu? Porque Valdemar Costa Neto veio a público aí na entrevista à Globo dizer que o Flávio Bolsonaro foi pedir dinheiro para o Vorcaro, mas o Flávio Bolsonaro havia dito que foi lá encerrar as negociações. Então, como eu disse aqui ontem, a narrativa dentro da direita, dentro do PL, não foi construída, ele não teve um combinado, não foi combinado, combinado. Então, as mentiras pegaram muito mal para o Flávio Bolsonaro, para essa parcela aí do eleitorado, que foi o que o Sabino trouxe aqui para a gente antes do Igor entrar, Felipe. Ô, Neila, esse que é o ponto, né? Esse é o ponto. Numa eleição polarizada, né, um ponto para baixo e um ponto para cima faz toda a diferença, né? A última eleição, é bom lembrar, 2022, o Lula ganhou com um pouquinho menos de 1% dos votos de diferença, né? Então, o caso desse, a princípio, quando você vê que a queda do Flávio foi pequena nas pesquisas, né, caiu 2%, o Lula subiu 2%, né, tendo um abismo de 4% diferença de 4% entre eles, né? Eu concordo com o Sabino, né? Não é pouca coisa, 4% numa eleição polarizada. Por isso que o Flávio Bolsonaro, no meio dessas versões, dessas inúmeras histórias diferentes, inúmeras versões diferentes sobre o caso, né, está indo para os Estados Unidos buscando uma agenda positiva, né, que seria a reunião com Trump, né? Agora, o que ele vai falar para o Trump? Essa que é a grande questão, essa que é a grande dúvida. E como que ele vai conseguir, caso essa reunião ocorra de fato, conseguir capitalizar politicamente em cima dela, também é uma outra incógnita, Neila. Exatamente, a gente vai seguir acompanhando para ver se de fato vai ser um encontro meramente para foto ou se o Flávio Bolsonaro de fato vai ter assunto de discussão, de ampliação de debate com Donald Trump, como teve no passado. Esses encontros do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro com Donald Trump, de fato elevaram o tom no passado. Aqui foi o que a Simone Tebet disse, né, da questão do aumento das tarifas, das sanções da Magnitsky, eles conseguiram articular isso de fato. Isso antes não acontecia aqui no Brasil. Bom, convido quem está nos assistindo a voltar aqui para o debate, quem está voltando do intervalo comercial dos canais da LG Channels, da Fast TV, para acompanhar aqui nosso debate sobre o encontro do Flávio Bolsonaro, possível encontro do senador Flávio Bolsonaro com Donald Trump em Washington na tarde desta terça-feira. Bom, estava dizendo sobre a influência que já houve da família Bolsonaro lá com Donald Trump. Isso antes não acontecia, a gente não via esse tipo de articulação de brasileiros na Casa Branca. Eles conseguiram, no ano passado, mudar a taxação
dos impostos, taxação que era imposta aí para importação e exportação para os Estados Unidos no ano passado, que foi péssimo, acabou pegando muito mal para eles, aumentou a popularidade do presidente Lula nesse sentido e conseguiram a sanção da Magnitsky aqui para algumas autoridades no Brasil, como, por exemplo, para o ministro Alexandre de Moraes. Isso antes não era possível, Felipe. A família Bolsonaro, de fato, conseguiu esse tipo de articulação com o presidente dos Estados Unidos, o que não é, esse tipo de aproximação não existia. Então, eles conseguiram um feito, uma aproximação com o maior país do mundo, a maior potência do mundo, que de fato antes não existia. Então, vamos ver se eles ainda têm esse tipo de abertura ou se o encontro é de fato para uma foto, para que Flávio Bolsonaro não fique para trás, que está me parecendo isso, não fique para trás do presidente Lula por conta do último encontro que o presidente Lula, e que o encontro que foi muito favorável, inclusive, nas pesquisas de intenção de voto, nas últimas pesquisas para o presidente Lula. Exatamente, né? Você vê, por exemplo, que quando o Lula encontrou o Trump, né, a popularidade dele melhorou. E sempre quando o Trump faz alguma coisa com o Brasil, o Lula responde, a popularidade dele também aumenta também, né? Tanto é que a gente viu ano passado, quando o Lula estava também com uma reprovação recorde, né? Depois da defesa da soberania do Brasil, defesa das instituições do Brasil, indo contra o tarifaço, a popularidade dele aumentou também. E nessa esteira, né, o Flávio Bolsonaro está querendo, né, exatamente se unir com o Trump para buscar uma agenda positiva. Até porque, Neil, é bom lembrar que sempre foi falado pela família Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro e os aliados, inclusive o Paulo Figueiredo, de que a relação do Trump com Jair Bolsonaro e com a direita do Brasil era muito boa, né? Mas a gente não viu nada disso acontecer em relação a esse estreitamento de relação como é vendido por eles, né? Então essa reunião do Flávio Bolsonaro com o Trump vai querer mostrar isso, né, para a sua bolha e para o público e a sociedade do Brasil, mostrar realmente um estreitamento de relação entre o Trump e a família Bolsonaro. Mas a gente sabe, Nira, também que o Lula e o Trump têm uma relação boa, né, e pragmática também. O Trump é pragmático, né? O Trump, vou lembrar, é pragmático. O Trump ele pensa muito nos benefícios que pode vir da relação com o Lula, pessoal e para os Estados Unidos. Né? Então, por isso que ele não abandonou o Lula até agora, pelo contrário, ele conseguiu negociar com o Lula muito bem. E ele vê o Lula como um líder bom. Né? O líder é bom segundo seus próprios interesses. Né? Então, o Flávio Bolsonaro vai ter realmente um desafio muito grande de fazer dessa reunião, né, uma bandeira política e colaborar com a narrativa dele de protagonismo político dentro dos Estados Unidos. Agora, aquilo que eu falei anteriormente, o que ele vai falar com o Trump? Essa é a grande incógnita. Vai falar o que para o Trump? Vai querer mostrar projetos que ele tem para o Brasil ou vai querer falar mal do Lula, falar mal do governo, falar mal do Brasil, né, como se fosse muito mais uma picuinha e muito menos uma questão de um chefe de Estado. Eu espero realmente que o líder da oposição do Brasil vá falar com o Trump para tentar mostrar para o Trump os projetos que ele tem para o Brasil e não ficar com essa picuinha que não leva a lugar nenhum. Neila. Hoje à tarde.